Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos nossos gráficos. Começamos então com os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Já faz bastante tempo aí que estamos aí com o canal de alta bastante bem definido. Nesse momento aí sendo testado ao seu topo. Última movimentação com bastante volume esse que é representado por uma reta colorida ao fundo do gráfico, com os fechamentos diários negociados nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados de acordo com quantos desvios padrão esse total agregado se posiciona acima da média. E aí nós temos então os últimos dias, quando nós tivemos o rompimento dos 9K6, 9K4, tivemos aí bastante volume. Esse volume agora ele vem convergindo para uma média, evidentemente em função aqui da redução drástica aqui do volume relativo. A gente vê aqui que houve de fato aqui uma diminuição então do volume negociado, ao contrário do que nós falamos aqui, quando nós tivemos aqui uma redução mais gradual do volume relativo. Então isso pode estar associado a uma elevação da média, não necessariamente a uma diminuição do volume naquele dia. Aqui não, aqui nós temos sim uma retração do volume, mas a gente está vendo isso aí no mercado agora quando a gente olha CoinMarketCap. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma extensão dos preços aí bastante elástica, em especial aí nesses últimos dias, praticamente sem nenhum retorno, sem nenhuma correção, e ele segue então, porém aqui vem perdendo força relativa, ou seja, o volume associado a essa movimentação vem diminuindo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa aí para o final do dia de hoje. A gente tem aí uma expectativa de 11K, praticamente 11.046 Tethers no dia 25 de junho, hoje então às 21 horas, daqui a praticamente 4 horas. Nesse momento são 17 horas e 6 minutos. O intervalo admitido fica então das 10.800 até 11.200. Nesse momento a gente está operando aí bastante acima disso, em torno aí de $200, praticamente nos 11.400. Nossa margem de erro tem sido de 2,52%, ela vem excedendo aí a variação diária. A gente associa isso a essas extensões que os preços estão tendo, bastante elásticas, e aí fica bastante difícil de fazer o fechamento desse gap, enquanto ele fica se movendo na mesma direção. Apesar da gente estar eventualmente apontando a direção certa na predição, a gente não consegue acompanhar o valor de fechamento, isso começa a incrementar o nosso erro médio. Outra coisa importante, correlação bastante baixa, talvez aqui a mais baixa no período que a gente vem fazendo análise da Bitcoin no gráfico diário com os preços, ou seja, o volume aqui praticamente não determinando nada. Isso explica, na nossa opinião, o fato de com o volume fraco os preços continuem subindo. A gente não considera isso um sinal positivo, mas é assim que o mercado vem se movimentando. Essa tem sido aqui a diretriz da dinâmica dos preços nessas últimas semanas já. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Nós começamos aí o nosso giro, ainda não aqui, começamos com Litecoin, blockchain e criptoeconomia, negócio acusado de pirâmide financeira, tem quebra de sigilo bancário. Mas o que nós gostaríamos de comentar hoje nem está relacionado aqui com matérias. A gente está vendo aqui, a maior parte das matérias aqui destaca a elevação dos preços da Bitcoin, até onde é que ela pode ir, etc. Poucos apontando aqui alguma coisa contrária, a maioria mostrando aqui valores elevados, $100.000, etc. Mas o que está nos chamando a atenção é uma movimentação da Binance, onde ela vem criando aí a sua própria blockchain, né? Já a mainnet aí já entrando em operação, e agora ela começa a listar tokens ali que vão fazer então a representação então de coins que são negociadas, né, nas exchanges em geral e que tem outras blockchains. Qual é o problema disso, na nossa opinião? Em especial aí o fato da um novo token aí que representa a Bitcoin. O problema todo é que a negociação hoje de Bitcoins na Binance, ela se dá com o próprio ativo. Então, o volume negociado interfere no volume de ativo
E esse volume negociado afeta evidentemente os preços, então tu pode ter então altas quedas no preço, com mais, com menos volume, e isso vai para um agregado global, ou seja, a própria negociação da Bitcoin dentro da Binance, essa própria negociação afeta o preço ali listado. No momento em que se tem um token ali, cujo preço é determinado pela Bitcoin negociada ex-Binance, ou seja, fora da Binance, a negociação dentro da Binance não afeta mais o preço desse ativo. Ela responde ao preço desse ativo. Então, tu passa a ter uma situação onde o volume negociado dentro da Binance não afeta mais o preço da Bitcoin. E o volume negociado desse token não afeta o preço desse token, porque ele passa a ser determinado, então, por um ativo externo. Ele passa a ser um derivativo. Então, ela se torna mais ou menos como é hoje a BitMEX nesse aspecto. A diferença é que está rodando em cima de uma blockchain própria. Então, é algo bastante perigoso, em especial aí, isso pode afetar a dinâmica dos preços. Então, a gente tem que ter aí um cuidado bastante grande com esse tipo de possibilidade de negociação, e isso pode ter um efeito ruim a longo prazo para o mercado, porque isso começa a mascarar os preços, tá? Porque negociando pouco ou negociando muito, a negociação interna na Binance desse token, cujo preço é determinado, segue o preço da Bitcoin, não afeta mais esse ativo. Então é muito interessante essa mudança, ela muda a dinâmica do mercado e os players têm que estar preparados para isso. Esse é o comentário que a gente gostaria de fazer em termos de notícias de mercado. Apesar de não ser uma novidade, a gente começou a refletir sobre isso aí no dia de hoje e resolveu comentar isso aí com vocês. Vamos agora com o CoinMarketCap. Nesse momento aí, o benchmark da Bitcoin, $11.375, Ethereum 309, Ripple 46 centavos, Bitcoin Cash 471, Litecoin 133, EOS $7 e Binance Coin 36. O que fica claro aqui? As altcoins não estão conseguindo acompanhar a variação dos preços que a Bitcoin vem experimentando, e aí a gente está vendo aí uma concentração então maior da valorização das criptos na Bitcoin, provavelmente representada aí por uma dominância crescente desse ativo, mas isso pode aí estar sinalizando uma possível reversão. É bem verdade que nós já estamos vendo isso aí já desde $2.000 atrás, quando nós estávamos nos 9K4, nós achamos até que os 9K3 teriam sido um topo, $2.000 depois, seguimos errados, mas a gente acredita sim que essa alta ela pode estar perto do fim, a gente já vem falando isso, não é agouro, não é torcida, é apenas uma observação, porque nós não vemos nenhuma consistência aí nessa movimentação, e mais uma evidência disso é o fato das altcoins não estarem acompanhando essa alta. Pode ser que elas tenham um atraso natural, elas compensem isso, mas até agora isso não aconteceu. A Litecoin, por exemplo, que vinha tendo uma valorização, ela chegou até os 140, praticamente ela retornou então aos 133, abaixo então do seu topo recente. CoinMarketCap, vamos para o volume aqui, a gente vai dar uma olhada aqui nas principais exchanges, e aí o que nós temos? BitMEX, Binance, OKEx, 5.4, 2.1 e 1.87, então nós temos aí BitMEX com bastante volume, mas a gente lembra, BitMEX não negocia Bitcoins, ela negocia um derivativo próprio, cujo preço é marcado a mercado a cada 8 horas pelo preço da Bitcoin. E a Binance, então, 2.1, então o token da Binance vai ter um papel muito parecido com esse derivativo aí que é negociado na BitMEX, que aliás, cujo contrato a gente gostaria de fazer uma análise, ainda não fez essa tarefa, nosso tema de casa ainda por fazer. OKEx 1.87, então a gente vê ali, considerando Binance, considerando OKEx, a gente vê volumes bastante singelos aí para estar justificando aí uma elasticidade tão grande nos preços já nos últimos dias. Já a BitMEX então vem sim com um volume bastante elevado, porém não é um volume tão elevado assim, na nossa opinião, para estar justificando todo esse rompimento aí de resistências que vem acontecendo aí nos últimos dias.
Vamos dar uma olhada então diretamente no mercado. A gente começa aqui então com o gráfico de 1 hora. A gente desenhou essa reta aqui porque ela conta toda a história aqui praticamente. A gente está vendo aqui que cada vez que essa reta virtual ela é tocada pelos preços, a gente consegue aí novo impulso, ainda que sem volume. E sim, o recuo ao tocar essa linha, então ele cessa. A gente vê isso aqui em especial aqui nessa movimentação que aconteceu aí no dia 23. E nós temos aqui também o volume, a gente vê aqui os candles com grande volume aí ficando cada vez mais raros e mais próximos da média. A média vem tendo aqui uma leve elevação comparado aqui aos períodos sem movimentos excessivos, mas nós não vemos aqui então consistência nessas altas. Na nossa interpretação, nós precisaríamos ter um volume crescente ao longo desse período para justamente suportar essas altas, mas o que nós vamos tendo são bursts aqui, quando pontos chaves, quando resistências importantes são rompidas. Aqui aconteceu na casa dos 10K, e nós não vemos mais uma manutenção desse volume algumas horas depois. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Quando a gente olha aqui na perspectiva diária, a gente vê aqui essa trajetória aqui de altíssima inclinação, retilínea também, evidentemente, mas a gente vê aqui praticamente teve um dia só com grande volume, e depois nós não tivemos mais. Nós não tivemos exatamente volumes ordinários após isso aí, mas não seriam volumes aí que sustentam essa alta, e praticamente nós não tivemos nenhum dia de queda aí nesse período. Então é um movimento aí bastante conduzido aí, na nossa opinião, não muito natural. A gente pode ver aqui, nós tivemos dias de volume, 2 dias aqui em especial no início de abril, quando a gente fez o rompimento daquela região lá no fundo, que terminava nos 4K2. Então nós tivemos aqui em 2 dias aqui o rompimento e a confirmação disso com elevado volume, e depois os preços seguiram numa trajetória bem menos inclinada do que agora, com menos volume, é verdade, praticamente 50%, mas nós estamos tendo aqui uma inclinação muito maior, com não tanto mais volume assim. Então aí vem a nossa preocupação de que a qualquer momento pode sim ter uma recuo súbito nos preços, uma queda bastante forte, que pode talvez nos levar aí a patamares inferiores. Quais seriam esses? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. A gente está vendo aqui uma proximidade aqui com o topo desse pico que nós tivemos aqui em fevereiro de 2018, quando a gente fez nossa primeira tentativa de retorno aí após a queda lá dos 20K, e aí nós tivemos aqui aos 11K5, 11K6 aqui praticamente, o topo dessa movimentação, e nós estamos bastante próximo dele. A gente tem aqui uma manifestação bastante grande aqui de uma força vendedora que acabou correndo após esse teste, e essa força poderia tornar a agir assim que cheguemos lá. Estamos aí bastante próximos disso. Nesse momento aqui, 11K430, ou seja, 11.430 tethers por uma Bitcoin. Então, nós poderíamos ter aí um recuo. Esse recuo poderia nos levar, sim, até os 9K6 novamente. Ou, como tal qual foi feito aqui, nós poderíamos ter um retorno aqui um pouco abaixo disso, aqui na casa dos 8K. Aqui nesse caso, nós terminamos a semana aqui tendo uma mínima nos 8K13. Então nós poderíamos aí ter esse retorno, fechando a semana nos 9K5, 9K6, que é aqui aquela linha praticamente logo acima do topo anterior que nós rompemos. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente vem chamando a atenção disso. Nós estamos errados, evidentemente, desde que os 9K6 foram rompidos para cima. Já os 9K3 nós imaginávamos ser um topo, aos 9K4 nós imaginávamos um recuo, e desde lá não parou de subir. É bem verdade. No entanto, não estão ainda canceladas ou ilegalizadas as quedas, e elas podem sim acontecer. A gente lembra que poucos meses atrás nós estávamos aqui no fundo do poço, e ainda assim havia a expectativa de novas quedas, e qualquer alta era tida como descrença. Bom, da mesma forma como nós tivemos uma recuperação excelente, nós estamos tendo que nós consideramos uma alta sem fundamento, tá? Apesar de nós termos tido aqui uma semana anterior com bastante volume, esse volume se concentrou num dia, não é um volume uniforme. Então, meus caros, atenção. Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência, e antes que o dia termine, eu preciso perder sempre que tem uma crise? É claro que não, com o nosso livro que está comercializado aí junto à Amazon,
o seu passo a passo para liberar capital para investir, quantificar oportunidades e bônus, os sinais da crise perto de você. Será que alguns já estão ocorrendo? Compre o nosso e-book R$ 20,21, o link na descrição do vídeo para a sua aquisição. Você pode olhar ele em qualquer dispositivo móvel. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, deixe as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Agradeceremos. Até uma próxima. Tchau.